restabelecendo então a live. Então agora a gente continua a nossa conversa sobre sociedade anônima. E falando sobre sociedade anônima, grosseiramente ou, né, de maneira genérica, ela é chamada de sociedade de grande porte. Seu capital social, seu capital de sociedade, ele não é mais subdividido em ações, mas em cotas, mas sim em ações. Por quê? Porque é uma sociedade que demanda de um monte de sócios, precisa de um grande capital ali para o exercício da sua atividade, e por essa razão nós precisaremos de um contingente muito grande de sócios ou de participantes, e que a gente não consegue mais fazer isso por meio de um contrato de sociedade. Então, nessa modalidade de sociedade anônima, ela surge lá na Idade Média, né? Nós temos ali só a título de conhecimento histórico, nós temos uma divergência ali doutrinária, que alguns entendem que a primeira sociedade anônima surgiu lá com a Casa de São Jorge, em 1453, como sendo o primeiro banco da história. Outros entendem que não, que aquilo ali não poderia ser considerado uma sociedade anônima, porque ela não surgiu, né? Ela não foi criada com a ideia de ser sociedade, mas sim com a questão de captação de dinheiro ali para as navegações. Mas, de qualquer forma, a sociedade anônima ela surge na Idade Média. E hoje, nos tempos atuais, ela é muito utilizada quando nós estamos pensando numa empresa de grande porte, quando nós estamos imaginando numa modalidade de sociedade que precisa de um grande capital para que possa exercer a sua atividade. Então, de maneira bem simples, de maneira bem didática, eu vou tentar descrever para vocês como é que funcionaria, como é que a gente poderia montar uma sociedade anônima. Então, eu vou partir aqui de uma exemplificação, mas, obviamente, não é a única modalidade. O direito traz outras formas, até mais simples, de repente. Mas eu vou aqui exemplificar para vocês e a gente vai ver se vocês conseguem entender aqui, navegar junto comigo aqui nesse raciocínio. Então, faz de conta que eu estou convocando aqui vocês todos para que a gente faça uma assembleia, uma reunião. Uma reunião do quê? Eu quero abrir uma sociedade, eu quero abrir uma empresa de grande porte. Eu preciso lá de, 10 milhões de reais. Eu possuo isso, né? E se eu convidar você para vir aqui ser o meu sócio em uma atividade empresarial aqui que demande de 10 milhões, talvez você não tenha isso aí em conta corrente ou em aplicações, ou talvez você não queira, né? Você até tem, mas você não quer participar aqui dessa modalidade, não quer colocar em risco aqui um valor, uma soma monetária tão alta, tão vultuosa. E por essa razão, a gente convoca aqui o maior número de pessoas que a gente consiga para tentar formar essa assembleia. Nessa assembleia nós vamos conversar, eu vou expor quais são os objetivos dessa sociedade, para que ela será montada, para que ela serve, né? Qual a possibilidade de faturamento, de lucro, como é que vai ser a administração, quais são as regras. A gente faz toda a exposição de como funcionará essa atividade empresarial, essa futura sociedade. E digamos que daí, depois de toda essa explanação, digamos que a gente esteja ali nessa ampla assembleia ali com, 300 pessoas, né? Então, estando com 300 pessoas, nem todo mundo vai concordar, gente. Então, aquelas pessoas que concordarem, que deliberarem, nós vamos dizer, olha, vote para o sim. Então, tá bom. Então, aquelas pessoas... O Banco Central é uma outra situação. Acredito que não seja uma sociedade anônima, porque ele é um órgão que depende ali da intervenção estatal. Mas vamos olhar ali no nome empresarial dele, se existe o SA. Né? No caso lá do Banco do Brasil, seria uma sociedade anônima, Banco do Brasil SA. Depois, na verdade, mais para frente, a gente vai conversar sobre isso aí. Mas voltando aqui na forma de constituição, já a gente chega aí. Na forma de constituição, então, nós vamos pegar aqui a intenção. Então, quem concorda aqui de participar dessa sociedade anônima? Então, esses votos, essa concordância, ela será levada a termo, né? Nós vamos fazer uma ata, que é aqui que o direito chama-se de ata ou ato institucional. Nós estamos instituindo, nós estamos concordando aqui
com a existência, com o surgimento dessa sociedade anônima. Então, esse documento que todas as pessoas ali vão assinar, ele é levado a registro, né? Regra geral, a sociedade anônima é uma sociedade empresária, e se ela é uma sociedade empresária, ela é levada a registro lá na junta comercial. Existe a possibilidade ali do registro no cartório civil também de pessoas jurídicas, mas regra geral, a junta comercial seria o órgão competente para fazer este registro. Então, diferente da sociedade limitada, onde a gente começa com um contrato de sociedade, aqui na sociedade anônima, por ela ser de grande porte, ter um número elevado de sócios, nós não conseguimos mais fazer um documentozinho em que a gente vai colocar o nome de um a um. Por quê? Porque são muitas pessoas. Eu estou dando aqui um exemplo de 300, mas a gente pode imaginar 3 mil, 30 mil, 300 mil participantes aqui de uma sociedade anônima. Então, por esta razão, nós não vamos ter mais contrato de sociedade, sim ato institucional, que é o ato que dá abertura, que diz que vai existir essa sociedade. E nós temos também as regras dessa sociedade, que lá na sociedade limitada, a gente escrevia no contrato de sociedade limitada. Aqui na sociedade anônima, é aquilo que a gente chama de estatuto social ou estatuto das sociedades. Alguns já é feito o registro junto ali com o ato de instituição, outros é feito num documento em apartado. Vai depender muito ali da maneira como está sendo iniciada essa sociedade anônima. Agora, quando nós estamos imaginando uma sociedade desse porte, desse tamanho, então o capital dessa sociedade não dá mais para ser dividido em cotas. Por quê? Quando eu estou pensando aí em 30 mil pessoas, né, imaginem só como é que seria essa divisão, como é que seria esse registro, né? Como é que seria esse documento ao portador. Então não é possível. Então, nessa modalidade de sociedade, o sócio ele passa a ser o acionista. Como assim o acionista? Nós pegamos esse capital de sociedade, que no caso aqui estou dando um exemplo de 10 milhões de reais, e ele é subdividido em ações. E essas ações, né, essa sociedade anônima, ela pode ter ações negociadas em bolsa de valor, que a gente chama sociedade aberta, ou não. Nós teríamos uma sociedade anônima que as ações não são negociadas em bolsas de valor. Então, é uma sociedade anônima fechada. Então, nesses casos, né, tanto faz não. Quando ela existe ações negociadas em bolsa de valor, você pode ser um acionista, né? Não sei se você acompanha a bolsa, ontem ela estava em queda, chegou a 78, chegou a 77, fechou acho que é 78 mil pontos. Hoje abriu com um pouquinho mais, né, 80, chegou a 79, acho que fechou com 80. Então, o que quer dizer? Ontem, se você estivesse analisando ali, eu dei uma olhada ali nas ações. Então, por exemplo, o Banco do Brasil estava com menos 5%. Se você quisesse se tornar um acionista do Banco do Brasil, era um bom momento ali de comprar ações do Banco do Brasil. Eu quero me tornar acionista da JBS. Ontem também as ações da JBS estavam em queda em 5 ponto alguma coisa aí por cento. Ações da Via Varejo ontem também estavam em queda, mas não chegavam aos 5%. Então, você pode pegar várias empresas que têm o seu capital subdividido em ações que estão sendo negociadas na Bolsa de Valor. Ações do Banco Itaú, né? Eu acompanho as ações do Itaúsa, que é a holding, né? Que administra ali o Itaú, mas tem ações também do Itaú. Do Itaúsa, o STA4, ontem estava em queda de quase também, menos 4, menos 5%, né? Depois hoje, quando vai entender o mercado financeiro, hoje quando o Itaú divulgou lá o resultado do seu último trimestre, que foi menor do que o anterior, quer dizer, achei que as ações iam cair, na verdade as ações subiram. Então, quando você compra uma ação aí da holding do Banco Itaú, ou até mesmo do Banco Itaú, você não é sócio do Banco Itaú. Então, né, faz de conta que eu tenho ali ações da holding ali do Itaú, eu não sou sócio do Banco Itaú, não vamos levar isso a tamanha ingenuidade. Eu sou um acionista e por ser um acionista, então nessa modalidade aqui de sociedade anônima, uma sociedade empresária, uma sociedade que possui organização de fatores de produção, evidentemente ninguém entra em uma sociedade porque
quero fazer boa ação, eu quero ficar sócio aqui, eu quero ser acionista do Banco Itaú porque eu quero dar o meu dinheiro aqui para a contribuição dos lucros deles. Claro que não, gente. A gente se torna acionista, a gente participa aqui de uma modalidade empresária pensando em oferir o lucro. Então, aqui nessa modalidade, pensando que, por exemplo, no Banco Itaú, ele racha, né? Ele rateia os dividendos, aquilo que ele liquidou como lucro e divide ali no número de ações. Segundo eu venho acompanhando, no último ano, em 2019, o Itaú dividiu 9,4% ali de dividendos, entendeu? É um bom valor ali para quem quer ser um acionista ali do Banco Itaú. Então, isso é interessante, isso é só para vocês terem ideia do que nós estamos falando de sociedade anônima. E quando a gente está pensando aqui em sociedade anônima, então ela não possui contrato de sociedade, sim ato institucional, ela também terá que ter um nome, gente. E como ela é uma sociedade que não dá para ser uma sociedade ali de poucas pessoas, então não dá para eu pensar aqui em, por exemplo, firma ou razão social, razão de sociedade. Vocês já imaginaram 30 mil pessoas aqui se tornando acionistas de uma determinada atividade empresarial e todo mundo discutindo, querendo colocar o seu sobrenome? Se torna inviável, né? Então, na sociedade anônima, o direito entendeu por bem que o nome da formação aqui do nome empresarial só pode ser denominação. Então, exemplificando ali como está no material ali nas minhas posses que eu já mandei para você, meu aluno, banco é atividade, né, modalidade empresarial, Itaú seria a denominação. Estão vendo a palavrinha mágica SA? Não é palavrinha mágica, gente, é a indicação da modalidade empresarial. Então, SA quer dizer sociedade anônima. Então, nessa modalidade empresarial, ela é montada por uma formação, por uma denominação que você queira juntar aí, mais o ramo da atividade e a palavrinha mágica que indica o que é como sociedade anônima. Trago aqui de maneira genérica quais são as principais características de uma sociedade anônima, né? É possuir o seu registro aí na junta comercial, senão, né, aquela pergunta que não quer calar. Estou vendo que a Idiz aí, que foi minha aluna online, lembra? Eu sempre pergunto aí na prova. Uma sociedade anônima que não teve o seu ato institucional levado a registro, é uma sociedade anônima? Não, gente, na verdade é uma sociedade comum, lembram? Sociedade comum é aquela sociedade residual, sociedade de resto, aquela que não foi levada a registro. Então, uma sociedade anônima que não foi levada a registro, ela é classificada como uma sociedade comum. Então, possui registro sim ali na junta comercial. Uma outra característica é que possui estatuto de sociedade, ou seja, as regras dessa sociedade elas estão ali também presentes num documento em apartado ou no mesmo ali documento que deu início. O membro, né, o antigo sócio, ele não recebe, ele não é mais chamado de sócio, ele é chamado de acionista. Então agora você que participa de uma sociedade anônima, você não é sócio e sim acionista dessa modalidade empresarial. E pensando aqui em quem vai administrar essa sociedade, não dá mais para fazer uma nomeação de uma única pessoa, de um acionista, por exemplo, né? Nós estamos pensando aqui numa grande conglomerado aqui empresarial. Então, nós teríamos o quê? Uma diretoria, né? Um presidente, um diretor financeiro, um diretor secretário, um diretor de expansão, um diretor de RH. Então, vejam que toda essa nomenclatura de cargos ela pode ser criada já ali na questão do estatuto e da maneira ali como as pessoas ou aqueles que estão montando essa sociedade entenderem por bem ali para aquela modalidade. Eu vou partindo já para o fechamento aqui da nossa conversa, porque essa aula ela é voltada aos cursos não jurídicos. Então, a conversa sobre sociedade anônima, gente, temos tese aí de doutorado, dissertação de mestrado, no livro do Tomazetti, que é o livro que eu adoto ali para o segundo semestre, ele tem mais de 10 capítulos falando só sobre sociedade anônima. Então, evidentemente que não é aqui em 10
ou 15 minutinhos que existe a minha pretensão ou a nossa pretensão de estar esgotando o assunto, de maneira nenhuma, entendeu? Hoje, isso aqui é apenas uma conversa eu estou vendo, Heloísa, o que você está falando, não vou entrar na sua onda de falar sobre licitação, não. Hoje aqui a gente quer falar só sobre sociedades empresárias. Acabei falando da sociedade não empresária e a sociedade simples, indiquei a sociedade comum, que é aquela que não possui registro, e agora estamos falando aqui, só fechando mesmo a questão da sociedade anônima. Evidentemente que quando você haver a necessidade de você trabalhar aqui, de você estudar essa sociedade, você vai precisar se debruçar na Lei 6.404/76, porque na reforma do Código Civil, essa lei ela está tão boa, quando eu digo que está boa, ela não precisou de ser reformada. Então, o Código Civil vai fazer referência à Lei 6.404 de 1976, sim. Então, hoje é uma conversa, na verdade, isso aqui é um beliscãozinho para lembrar você, meu aluno, de que existe essas modalidades empresariais, existe essas modalidades de sociedade no direito, e olha que eu ainda acabei nem falando da sociedade secreta, né, aquela chamada sociedade contra de participação. Vou deixar isso para uma outra conversa, para não deixar pesado demais a minha aula aqui com o pessoal de ADM, né, senão depois vocês vão lá e querem me crucificar pro coordenador. Então, aqui para os cursos não jurídicos, a gente faz uma limitação aqui com relação à profundidade do conteúdo, porque não há o interesse aqui, não há carga horária e não há o interesse aqui por parte dos alunos de ter você não vai se tornar advogado aqui com 40 horas de direito empresarial para o Juliano, que ele ainda vai falar ainda de direito do consumidor nessas 40 horas. Então, fechando essa nossa aula de hoje, essa nossa conversa, então, durante essa aula, o entendimento aqui, o objetivo era fazer com que você entendesse que existem sociedades empresárias e sociedades não empresárias no direito brasileiro. As não empresárias são chamadas de sociedades simples e as empresárias são as que nós conversamos, são apenas as sociedades limitadas e a sociedade anônima. Temos também a sociedade comum, que é aquela que não foi levada em registro em lugar nenhum. Alguns discutem, acham que não deveria ser uma modalidade de sociedade, eu também acho que não é, por isso que eu chamo ela de sociedade residual. É o resto, né? Deveria ter sido levada a registro, mas não foi, então por isso que chamamos de sociedade comum. E, como está nas minhas costas aí, o pessoal da live não está vendo, mas o pessoal do Google Meet está enxergando, a gente fazer esse entendimento entre sociedades simples, né, não empresárias e sociedades empresárias, a LTDA e a SA, e conseguirmos fazermos uma diferenciação mínima entre essas características dessas sociedades, né? A sociedade LTDA é uma sociedade contratual, a sociedade anônima é uma sociedade institucional, ela é instituída. A responsabilidade da sociedade limitada é limitada à participação ali do sócio. A responsabilidade da sociedade anônima também limitada ali, ó, a sua participação, ali as suas cotas, as suas ações que vocês adquiriram. Então, são duas modalidades de sociedade no direito brasileiro em que você, participante, seja como sócio na sociedade LTDA ou como acionista na sociedade anônima, você terá ali a responsabilidade limitada ao valor ali da sua participação, excluindo a conversa sobre o direito do trabalho e sobre o direito tributário, que não é objeto aqui da minha aula hoje. E, né, em havendo que com certeza o meu intuito aqui hoje foi plantar sementinhas da dúvida, né? Se eu conseguir deixar você em dúvida, é porque a minha aula está valendo de alguma coisa. Então a gente tem que ter dúvida para que a gente possa estudar. Então eu coloco ali dúvidas, coloco ali os meus contatos, né? O Instagram do professor Juliano Sonsim, pode entrar em contato que eu te respondo. Meu Facebook também, eu não entro muito ali no Facebook, mas tem muita gente ali que fala comigo, é Juliano Sonsim. E o meu canal do YouTube, que é recente, que eu estou subindo essas aulas, ainda não está de forma tão elaborada, porque essa quarentena, né, pegou a gente de surpresa, então não era o meu foco a gravação aqui de material didático, mas
ali por uma questão de necessidade de meus alunos, eu andei subindo ali as aulas que a gente acabou fazendo online, mas eu me comprometo ali com vocês que eu vou estar revisando aquelas aulas no sentido não de conteúdo tá ok, mas revisando a título de produção, né? Então hoje a gente estamos lá com uma qualidade agora de internet, de câmera, de luz um pouco melhor ali do que há um mês, há 40 dias atrás, quando a gente começou essas aulas online, que a coisa aí já não era tão boa como estávamos chegando. Então, dúvidas sobre essa questão das sociedades. Então, hoje foi apenas um beliscão aí no seu conteúdo, um beliscão dizendo assim, olha, você precisa estudar, você precisa pensar um pouco mais nesse assunto. E eu me coloco aqui à sua inteira disposição. Você que é meu aluno vai ter ali o meu contato no grupo ali de WhatsApp, pode me mandar mensagem que se eu ver eu te respondo, né? E não te garanto que vou responder na hora, porque como eu estou dizendo, ao longo do dia ali eu tenho uma agenda até um pouco apertada, mas assim que possível eu te respondo. Mande as dúvidas por e-mail, no e-mail do professor, ou ali no Instagram, no Facebook, que eu terei prazer, evidentemente, de responder todas as suas dúvidas. E se eventualmente alguma eu não tenha de pronta a resposta, me comprometo aqui em a gente buscar um doutrinador, buscar uma solução, um entendimento jurisprudencial que possa vir aqui a te resolver e deixar você tranquilo com relação a esse assunto. Combinado? Então, espero que tenha sido gratificante, que tenha sido prazeroso no sentido aqui do conhecimento. E essa aula vou subir ela ali para a nossa plataforma Moodle, então vai estar disponível para você que não conseguiu assistir na íntegra. Estamos batendo agora uma hora, quase 1h30, então já está longo demais, já conversamos muito, né? Amanhã tem aula também para o curso de Direito, a conversa não vai ser sociedade, mas se você tiver interesse, manda aí um ok, alguma coisa que eu te mando aí o link do Google Meet da aula. De manhã vai ter consumidor e depois empresarial, mas empresarial eu vou falar sobre Eireli, e à noite a gente repete a aula. Combinado? Então, até mais, me coloco à disposição e boa noite para vocês. Valeu!